Olá, o nosso trabalho ele visa fazer uma abordagem sobre o plano de retomada das atividades do IFPA Campus Belém. Isso dentro de uma abordagem, né, das dimensões da gestão escolar, segundo a autora Heloísa Luque. Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma comparação entre os conceitos de gestão escolar dentro dessas dimensões aqui e de que forma o plano de retomada, né, do IF pode ir dentro desses conceitos, ou seja, como isso vai aparecer dentro do plano de retomada. Como recurso aqui para a gente fazer essa nossa abordagem, nós utilizamos, na verdade, a plataforma Padlet. E nós temos aqui a nossa apresentação em função do uso dessa plataforma. Bom, então a gente inicia aqui fazendo uma abordagem primeiro sobre gestão democrática participativa, né? Então, dentro dessa questão da gestão democrática participativa conceituada, né, conceituada pela autora nos textos, nós temos aqui, por exemplo, a discussão que foi feito dentro do IF, junto com a comunidade escolar, para a retomada das atividades dentro do campus. Então, a questão lá de, por exemplo, se ter lives com os pais de alunos, com os próprios alunos, com os professores, com os gestores, para que pudesse, de uma forma mais consensual, chegar a um ponto comum, a um critério que pudesse trazer essa retomada de forma mais segura. E isso a autora ela aborda, né, como sendo essencial para uma gestão escolar. Ela deve ser democrática e participativa, como esse plano de retomada dentro dessas características aí. Uma outra coisa foi sobre a gestão de pessoas. A autora relata sobre a questão da gestão de pessoas, deve ser uma das dimensões da gestão escolar. Então, dentro do plano de retomada, a gente encontra essas características também quando se fala do acompanhamento, né, de como está a saúde mental, como está a questão da saúde física de cada, por exemplo, professor, funcionário, como cada um se sente ou não seguro para uma retomada, ainda assim com restrições, e dessa forma a gente vem abordando aqui no nosso trabalho, segundo o que a autora falou, né, baseado no que ela tem abordado. Bom, uma outra coisa é sobre a gestão administrativa, que durante, né, esse período de retomada foi feito de forma bem assídua aqui para a questão de administração de recursos, né, com relação à questão de compra de materiais, a compra de utensílios necessários para a retomada, em decorrência de uma mudança, seja ela de ambiente, seja ela de hábitos. Então, isso requer materiais de limpeza, requer ambientes higienizados. Então, essa gestão administrativa aqui abordada, que é mencionada dentro dos textos, né, no caso pela autora, a gente consegue perceber também dentro do plano de retomada do campus Belém, IFPA Campus Belém. Na gestão pedagógica, a gente percebe uma das coisas fortes que aparece, que é a questão de você ter agora um ensino de uma forma reorganizada, as turmas, com respeito a horários, com respeito a questão de você ter uma rotatividade maior, né, por conta de um número menor de alunos em sala de aula, ou nesse caso aí, de determinados dias não poder um determinado aluno, e assim a gente consegue perceber essa questão da gestão pedagógica. Bom, quando se trata da gestão da cultura do cotidiano escolar, uma das coisas que fica ali muito latente, pelo que a autora comenta, né, é a questão de você ter essa mudança no âmbito com o professor e com o aluno, que passa a ser ali uma abordagem direta, por exemplo, de forma agora remota, em muitos casos. Aí, apesar da retomada, a gente ainda vai ter aqueles momentos de encontro ainda remoto, em que o professor vai ter que estar trabalhando de uma forma diferente com o aluno. Dentro mesmo do IF, isso vai ter um impacto com respeito ao cotidiano escolar, que aquele aluno, né, que o professor, que a comunidade em toda já estava acostumada. Então, essa gestão do cotidiano escolar, ela vai mudar, ela tem aí aparecido com muita força dentro desse plano de retomada. No que se trata da gestão da cultura escolar, nós vemos várias mudanças também, né? Então, por exemplo, a questão dos alunos agora
necessitarem estarem conectadas de uma forma ou de outra, em umas plataformas, em alguns momentos, e isso é uma forma de gerir esses alunos, gerir essa cultura escolar, né? Tanto quanto em relação ao professor, que deve se aprimorar, por exemplo, em novas ferramentas para que ele possa acessar e ter condições de levar até o aluno dele um material de qualidade, certo? E a questão também aí da gente ter um novo hábito dentro do campus com respeito à medição de temperatura na entrada, a questão da higiene pessoal, a questão de não poder ter acesso a todas as partes, como, por exemplo, as bibliotecas, as salas que eram feitas em grupos, ou então de ter que ter um tempo definido dentro do campus, não ficar além daquilo que você necessita. Então, todas essas partes abordadas dentro do plano de retomada, elas entram em alinhamento com as dimensões da gestão escolar abordada pela autora Heloísa Luto. E a gente fez aqui esse paralelo para tentar demonstrar. Tá bom? Então, esse é o nosso trabalho, essa nossa abordagem em cima dessa temática e desde já nós agradecemos. Muito obrigado.